Uniclac. Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bom com vocês? Bom 2022 para todo mundo, iniciando com o pé direito, edital da PJC 2022, vamos falar sobre a prova dissertativa, aquele bom e velho programa da prova dissertativa, para que você saiba como é que vai fazer a prova. Como eu sempre digo, o pontapé inicial de qualquer concurso é ler e conhecer o edital. Então nós vamos falar especificamente da prova dissertativa, que é aquela que você vai fazer a redação, escrever a sua redação. Um ponto importante, calcanhar de Aquiles de qualquer curso hoje, prova de redação, tá? Então vamos lá, ó. Começa em 15.11.1. A prova dissertativa será composta por uma prova de redação. Então não é... professor, mas não é óbvio prova de redação? Não, não é tão óbvio assim. Porque existem provas que são perguntas. A pessoa te faz uma pergunta e você responde a esta pergunta, tá? Aqui não, aqui é uma prova dissertativa, uma dissertação. Esta é a tipologia, dissertação, tá? Então vamos lá. Farão a prova de redação todos os candidatos regularmente inscritos. Todos os candidatos regularmente inscritos. Então não tem essa, que é candidato especial. Não, todo mundo vai fazer a prova, tá? Serão selecionados para a correção da prova de redação para cada cargo, presta atenção, somente os candidatos com pontuação na prova objetiva igual ou superior a 50% de cada grupo. Então, não é da prova inteira, como acontece em alguns concursos, é de cada grupo. Naquele grupo que você participa, você tem que fazer 50% da prova. Metade da prova de pontuação, tá? E aí vai uma dica importante. Não é de um ou dois candidatos que... Por exemplo, a prova tem 100 questões, o cara faz 48. E aí ele fala, não passei, vou desistir e não vai. Não, gente, 48 pontos, até 47 pontos, você ainda está apto, você está concorrendo. É o que eu digo sempre, que morre na véspera é peru. Pode uma ou outra questão ser anulada e você entrar. Então fique atento, não desista, tá? Eu vou dar o exemplo de uma professora do curso de preparação para professores do estado de Mato Grosso, último concurso do estado, penúltimo concurso do estado, não, último concurso do estado que teve. A professora fez 49 pontos, achou que não daria mais. Aí eu disse para ela, não, vamos ver aqui alguma coisa para entrar com recurso. Entramos com recurso, aí foi mais outro, entrou com outro recurso. Enfim, 2 pontos foram, 2 questões foram anuladas e ela passou. Ela passou no limite com 50 pontos. Certo? No limite com 50 pontos. Na segunda parte, ela arrebentou na prova, passou em 3º lugar na segunda parte. Então não desista, vá até o final, é o seu sonho, corra atrás dele, tá? Ó, de cada grupo de conhecimento dessa prova, e sendo 406 candidatos à ampla concorrência, 58 candidatos concorrendo às vagas destinadas às pessoas pretas ou pardas, que é a questão das cotas, né? Aí você decide o que é preto ou pardo. Vou dar uma dica. Se você não sabe, vá lá no seu certidão, na sua certidão de nascimento. Na sua certidão de nascimento está lá qual que é a sua etnia. Tá? No meu caso, por exemplo, eu poderia participar, que no meu caso está pardo. Tá? Pardo. Que cor que é essa? Pardo. Pardo é pardo. Tá? Então, pardo, tá? Você vai lá, se tiver pardo, você já está concorrendo aqui nessas 58 vagas, tá? Eu particularmente acho difícil, porque olha, a concorrência aqui vai ser grande, hein? Vai ser grande. Melhor você entrar na ampla concorrência. Eu, particularmente, eu não sei, é de cada um. Beleza? Vamos lá. No caso de haver empate na última posição, todos os candidatos que se encontrarem nessa situação serão também selecionados para a correção da redação, ainda que ultrapassando o limite referido. Opa! Aí sim, então, isto significa que vai ter mais gente aí, mais gente entrando. Claro que esse tanto de gente que vai fazer esse concurso, que é um concurso bem concorrido, tem gente se preparando aí há 4 anos para fazer esse concurso. Então, neste concurso, muito importante, se você fez a pontuação e tem mais gente, você não vai ter critério de desempate. Todo mundo vai fazer a prova. Isso é uma beleza, uma maravilha, tá? 15.11.3. Os candidatos não selecionados de acordo com os subitens
15.11.2 e 15.11.21 serão considerados eliminados do concurso. Ou seja, você não fez 50%, está eliminado. Eliminou. Beleza? Beleza. Vamos lá. A relação dos candidatos selecionados para a correção da prova de redação será publicada no endereço eletrônico www.concurso.fmt.br, ok? De acordo com o cronograma do concurso, anexo 1, isso aí não precisa se preocupar. Vamos lá. 6. Constituída de uma produção textual em língua portuguesa, o candidato solicitado desenvolver o tema mobilizando os recursos linguísticos e textuais que possibilitem um texto claro, coeso, coerente. Isso é inerente ao texto. Clareza, coesão e coerência é inerente ao texto dissertativo, como a gente já viu aqui, nós vamos passar outras aulas para vocês. Uma unidade de redação para o espaço indicado na folha de redação com caneta transparente. Não está falando que é caneta preta. Então, se você levar uma caneta azul e o cara indicar, se quiser fazer com caneta azul, você vai estar aqui no edital, ó, não é caneta preta, não. Vai ter esse problema, com certeza. Leva caneta preta. Você levar caneta azul, eu não gosto de caneta preta, eu gosto de caneta azul. Caneta azul, tá? Leva a caneta azul, canta a musiquinha pro cara e fala para ele, é caneta transparente. No edital não está dizendo que é caneta preta, não, tá? Isso se você quiser criar um problema lá na hora para falar. Leva uma cópia do edital, mostra pro cara, tá? Mas vai ter esse problema, beleza? Ok. Bom, mais um. No horário reservado à prova, já está incluído o tempo destinado. A correção da prova de redação será realizada na escala de 0 a 10. 0 a 10. Tem uns que é de 10 a 20, tem uns que é de 20 a 30, tem uns que é 40, outros que é 100, aqui é de 0 a 10, tá? Por banca especializada, constituídas de docentes indicados pela UFMT, que manterá as identidades em sigilo. A UFMT vai manter a identidade dos corretores em sigilo. É óbvio, eu já corrigi prova de redação. Já corrigi prova de redação do interior, eu faço prova de concurso. Eu não sei, quando eu vou fazer as questões, para que concurso é. É uma questão de sigilo, uma questão de segurança. Eu não posso saber. Eu não posso saber de quem eu estou corrigindo a prova. Não dá, não pode. Se você ficar sabendo, corre-se o risco de você ter contato com a pessoa ter contato, você conhecer a pessoa e foi o sigilo da redação. Tá? Então não pode, a pessoa não sabe quem é. A identidade do corretor também é mantida em segredo para não ter fraude, tá bom? Para efeito de correção da prova de redação, serão levadas em consideração as habilidades no atendimento aos critérios que norteiam a produção, ou seja, olha os critérios, agora é importante, presta atenção, até agora é básico, agora importante. Nós já vimos sobre a caneta, nós já vimos os critérios, nós já vimos que se você não fizer 50% no seu grupo você não passa, nós já vimos lá que se empatar no final, todos vão fazer a prova de redação. Vimos também aqui, que não está no edital, mas eu falei, que se você ficar com 47, 48 pontos, mas você não passou, você acha que você não passou, espera, olha, porque pode ter questão que vá ser anulada, tá? Vamos lá. Habilidade número 1. Atendimento ao gênero discursivo. Eu falei discursivo, tá? Discursivo. Repete comigo. Discursivo. Então presta atenção. O que é gênero textual? O gênero textual são as categorias de texto. Tá? Então os textos são divididos por categorias que têm pontos em comum. Tá? Quer dizer, onde ela vai ser publicada, qual é a tipologia que ela vai utilizar, para quem ela vai falar, qual é o tipo de linguagem que vai ser utilizada, etc. Tá? Então esse é o gênero textual. Normalmente você foge do gênero em alguns concursos, você... Não, tá? O que é gênero? Por exemplo, carta. Carta é um gênero. O cara pediu para você fazer carta e você faz um artigo de jornal. São gêneros diferentes. Você fugiu ao gênero. Então, ó, o candidato deve atender ao gênero solicitado na proposta, mostrar que domina os seus traços composicionais. Por quê? Carta tem um traço composicional, editorial tem outro, artigo de jornal tem outro, uma bula de remédio tem outro, e etc. Tá? Presta atenção agora. A fuga do gênero não implicará pontuação 0 ao texto.
Então, nesse caso aqui, o cara pediu para você fazer uma carta. Você fez uma editorial, você não perde. Você perde no máximo um ponto. Tá? Você perde um ponto. Desde que esteja de acordo com o tema. O tema, se você fugir ao tema, é zero. É zero. Está inerente. O cara pede para você falar sobre galinha. Fale sobre as galinhas da Malásia. As galinhas amarelas de ovo azul da Malásia. Aí você fala sobre os dinossauros que foram extintos há 20 milhões de anos atrás. 20 milhões de anos é atrás, não precisa falar atrás, certo? Ok? Há 20 milhões de anos. Zero. O cara pediu para você falar uma coisa para outra, é zero. Certo? Agora, no caso do gênero, não. Mudou só o gênero, mas você continua falando sobre o assunto, continua falando sobre o tema, você perde um ponto. Eu acho legal isso, tá? Acho bacana. Habilidade 2. Domínio da língua escrita padrão. É o mínimo que eu esperaria de um edital, né? O candidato deve mostrar domínio no emprego da norma padrão. Os principais tópicos para avaliação dessa habilidade são concordância verbal, concordância do sujeito com o verbo, e nominal, concordância do substantivo com as palavras a ele relacionadas. Emprego das formas verbais, tempo, modo, pessoa. Uso de pronomes e colocação pronominal. Regência verbal e nominal, colocação pronominal, próprios e ímpares mesóclicos. Regência verbal, você sabia a regência do verbo? Quem visa alguma coisa se tiver no sentido de alcançar. As pessoas erram essa regência. Você não pode errar, porque senão você vai perder pontinho ali, tá? Na sua redação disso aí, beleza? E ó, 2 pontinhos, tá bom? Convenção, regência nominal verbal. Convenções da escrita. Recursos de pontuação e adequação ao registro. A pontuação nessa habilidade decorrerá da autonomia do produtor na utilização da norma escrita padrão em relação ao não comprometimento da qualidade geral do texto. Valor máximo na habilidade, 2 pontos, tá? É meio subjetivo, mas são 2 pontos, dependendo de como isso vai afetar o seu texto. É isso que está colocado aqui. Ah, eu errei na regência. Mas sei lá, não afetou. Por exemplo, o verbo visar. O governo visa a obtenção de resultados positivos. Esse A aí é com acento indicativo de crase. Você não colocou? Mas isso vai no frigir dos ovos. Gostou do frigir das ovos? Vai prejudicar a sua redação? Não. Então você não vai perder os 2 pontos, sei lá. Está subjetivo aqui, tá? Então tá aqui, ó. A pontuação nesta habilidade decorrerá da autonomia do produtor, que você sabe fazer ou não, da utilização da norma escrita padrão em relação ao não comprometimento da qualidade geral do texto. Se não comprometeu clareza, é o que está escrito aqui, clareza, não comprometeu coesão, coerência, tá de boa, mamão, tá de boa, mano. Tá? Beleza, tranquilo. Ok? Habilidade número 3. Coesão e coerência. Essas 2 características atribuem unidade e clareza ao texto. Serão avaliados observando os seguintes aspectos. C1. As partes do texto devem se apresentar bem articuladas entre si e ao todo, com continuidade e progressão temática, sem circularidade, redundâncias ou repetições de ideias e argumentos. Isso é a mesma coisa, tá? Então é assim, usar os articuladores, usar os conectivos, tá? Usar os conectivos. O que é a coesão, moçada? Coesão é a relação lógica que existe entre 2 termos. Vou dar um exemplo. Ó, eu falo assim, ó. Corri muito. Fiz um sanduíche. Se eu falar assim, gente, corri muito, fiz um sanduíche, você vai falar, e o que é que eu tenho com isso? E aí? E daí? Certo? Corri muito, fiz um sanduíche, não tem sentido se eu não colocar uma articuladora aqui no meio para eu estabelecer sentido, relação. Então eu falo assim, corri muito para fazer um sanduíche. Aí, esse para dá todo sentido para essas 2 orações que, sem esse articulador, não teriam sentido, tá? No meu texto, principalmente no texto escrito. Então, usar bem os articuladores. E para isso, meu filho, você tem que saber a parte gramatical.
você tem que saber quais são os articuladores, as conjunções coordenativas, as conjunções subordinativas adverbiais, as subordinativas integrantes, que é das orações subordinadas substantivas, as subordinativas, as outras subordinativas adverbiais, você tem que saber os pronomes relativos, né? Eu já falei adverbial, né? Só para não dá, entendeu? Então, conjunções coordenativas, conjunções subordinativas, pronomes relativos, as preposições, todas elas fazem o papel de além e outros, né? Você tem que saber a parte de coesão, para isso que nós estamos aqui, beleza? 2. As relações de sentido entre as frases e parágrafos devem ser adequadas e pertinentes, sem contradições internas ou externas ao texto. O que é interna? No primeiro parágrafo do meu texto, eu digo, olha, desmataram um texto não, desmataram uma selva, desmataram uma floresta. Certo? Como é que você vai desmatar o texto? Desmatar uma floresta é prejudicial ao meio ambiente, porque derrubando as árvores você descontrola o clima, passa a chover menos e a paisagem fica desértica. É o que diz a ciência, porque eu estudei e eu li. Certo? Só que lá na minha conclusão eu digo assim, é preciso, acima de tudo, que o governo olhe para as populações e para as cidades que dependem da madeira, para que haja retirada de madeira de uma região e não comprometa com a economia da localidade. Contradição, isso implica nas relações de sentido, isso implica no que a gente chama de coerência. Ser contraditório é incoerente. Você dizer uma coisa no seu texto, por mais coerente que ela seja para o texto, mas ela seja incoerente para o todo, tá? Vamos colocar, eu sou contra a vacina. Eu acho que tomar vacina, você faz um texto maravilhoso, você colocou lá, só que, cara, se você fizer um negócio desse na sua redação, se você falar que a vacina vai trazer problemas, que não sei o que está... É contraditório, cara, é incoerente com a ciência. E aí, tá? Então vamos usar a cabeça, tá? Vamos usar a cabeça, vamos ser inteligentes para fazer a nossa prova, usando esses dois elementos aqui. E nós estamos aqui exatamente para te oferecer essa possibilidade, tá bom? C3. Os recursos coesivos da modalidade escrita devem ser utilizados com vista à adequação e organização sequencial dos fatos e argumentos selecionados pelos candidatos. Ok. A pontuação da estabilidade decorrerá da organização linear e do tratamento dos níveis de sentido, tendo em vista o texto como uma unidade comunicativa. 2 pontos para os errinhos de, tá? Dependendo da quantidade é mais, né? Incoerente aqui, falta de coesão aqui, falta de coesão aqui, falta de coerência aqui, falta de coerência na sua vida, falta de coesão na sua vida. Tá? Não dá. Beleza? D. Habilidade 4. Consistência argumentativa do texto. Esse critério refere-se à qualidade das informações, dos fatos e argumentos selecionados pelo candidato para a construção de seu texto. Gente, não acreditem em mim, Papai Noel. Papai Noel não existe. É fato. Relacionado ao que existe. Relacionado ao que está na perspectiva do mundo. Não faça coisa que não existe, tá? Não vá atrás de fake news, notícia falsa, pensamentos extra, tá? Científicos e etc. Beleza? Isso não cabe numa redação. Aqui nós estamos tratando de ciência, beleza? Serão avaliados o conhecimento de mundo, a inscrição na realidade, a criticidade, o raciocínio lógico diante da proposta de expressar-se por escrito sobre uma determinada temática, colocando-se como autor, tá? É a sua opinião. É uma dissertação argumentativa. O candidato deve mostrar um grau de informalidade em relação ao mundo em que vive, condizente com sua ordem e rigor, de modo a demonstrar espírito crítico e estabelecimento de relações entre conceitos e dados da realidade, fugindo de um julgamento pessoal, de julgamentos pessoais. Não é o que você acha, mas é o que existe, sem sustentação. Ou seja, se não tiver sustentação científica, professor, mas eu acho que a Terra é redonda. Beleza, eu ia falar plana, né? Mas eu acho agora que a Terra é plana.
Não. Não tem sustentação científica nisso. Não tem como você sustentar isso aí. É argumento pessoal, é alguém que acha. Entendeu? Não dá. Então, vamos lá. Nessa habilidade, a nota decorrerá da seleção e da interpretação feitos pelo candidato de fatos, informações, argumentos relacionados ao tema proposto. Ou seja, se você coloca alguma informação falsa, que não dê para comprovar, que não esteja condizente ao que está no mundo, ao que o mundo preconiza, é 5 pontos a menos na sua redação para cada item que você coloca. Isso prejudica, numa redação que vale 10 pontos, você perder 5, perdeu a metade, errou. Belezinha? Do candidato por assinatura, 1D, do candidato por assinatura, rubrica ou outra marca, qualquer fora do campo apropriado, onde a assinatura é obrigatória. Tá? Então, veja, não escreva nada, não faça desenho, não faça estrelinha, não faça um desenho ilegal, nada, fora de onde é para ser colocado a sua inscrição. Ou seja, na redação você não pode deixar nenhuma marca, nada que identifique o seu texto. Lá, na nossa provinha, né, de redação aqui, na nossa folha de redação aqui, que você vai adquirir, tá lá, não assine seu texto, tá? Nada. Isso aqui é para todas as redações, se você é concurseiro, você sabe, não pode escrever na redação o nome. Tem que escrever na redação oficial somente a redação. Não esteja apresentando no espaço estabelecido folha de redação oficial, ou contenha marca feita pelo candidato fora do campo apropriado que o identifique, tá? Faltou identifique aqui. Então, nada que identifique o candidato. Nada, absolutamente nada. Beleza? Então, ó, são 30 linhas? São 30 linhas. Se você escrever fora, você vai perdendo o ponto, tá bom? O candidato que obtiver nota inferior a 50% da pontuação máxima da prova dissertativa será eliminado do concurso. Ou seja, menos de 5, está fora. Prova vale 10, tem que tirar 5. Se você tirar 4.9, está fora. Aí, cabe recurso. Tá? Se você acha, você tirou 4.8, faltou 5 e você sabe que você vai passar, entra com recurso. Mesmo se você tirou mais, entra com recurso. E tem um detalhe, nós fazemos o recurso para você, fica tranquilo, é só você mandar um e-mail aqui para lá para o concurso, nós fazemos recurso para você. Tá? A consulta individual do desempenho de cada candidato na prova de redação será publicada no endereço eletrônico www.concurso.fmt, de acordo com o cronograma do concurso do anexo 1. Beleza? Tudo tranquilo? Ok. E não esqueça, ó, nós vamos oferecer um pacote de redação para você. São 3 redações que você vai fazer na sua casa. Nós vamos corrigir para você. Você não precisa vir aqui. Você faz na sua casa, nós corrigimos para você online e te mandamos o feedback, tá? A correção é minuciosa, item por item, linha por linha, tá? E você vai ter a sua correção e os itens, se você está bem, o que você precisa melhorar, refazer a prova, sempre refazer a prova de redação, tá? E onde você precisa melhorar. Assim você vai ter condição de passar no seu concurso e concretizar o seu sonho de ser policial, certo? Vamos lá. Caberá recurso contra o desempenho, pontuação na prova de redação, de conformidade com o que estabelece o item 23 desse edital. Isso todo mundo sabe. Toda prova, você tem direito ao contraditório, você tem direito a pedir uma revisão da sua prova. Beleza? E por último, 15.12, o desempenho, pontuação de cada candidato na prova de redação, após a análise dos recursos, em lista aberta, será publicado no endereço eletrônico www.concurso.ufmt.br, isso que a gente já falou exaustivamente, colocamos em vermelho agora para você de vez anotar, de acordo com o cronograma do concurso. Esse foi o concurso da UFMT, eu acho que você tem condição de passar se você se empenhar. Faça conosco nosso curso de redação aqui. São 3 redações que você vai ter e você vai conseguir saber dessas 3 redações onde você errou, o que você está errando, o que você precisa melhorar, o que você precisa melhorar de gramática, o que você precisa melhorar da estrutura do texto,
Todos os itens aqui elencados serão os mesmos itens que serão cobrados pela UFMT, serão cobrados pelo nosso simulado aqui, para a nossa redação, para o nosso curso de redação. Beleza? Forte abraço para vocês e estamos juntos, rumo à vitória, rumo à aprovação. Abraço!